conferir o que é que está acontecendo, né? Nós temos um canal no YouTube que eu deixo arquivado as palestras para a gente ir ouvindo e procurando corrigir os erros. Normalmente o expositor comete muitos erros e dificilmente a gente consegue depois olhar para trás e ver onde errou, mas aí fica lá gravado e de vez em quando alguém escuta e fala assim, mas desse jeito, né, você está falando isso aí, está errado, né? Aí a gente vai se corrigindo, então é uma oportunidade que a gente tem. Muito boa noite, nós vamos falar da caridade, a necessidade da caridade. E aí tem aquela música da Legião Urbana que diz que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse caridade, se eu desse meu corpo para ser queimado, todo o meu dinheiro, ele sugere para a gente que nós precisamos de algo mais. E o que é esse algo mais? Acho que a gente já ouviu em todos os cantos da doutrina, em todos os cantos da casa espírita, a maioria dos expositores lembram e repetem sobre a necessidade da prática do bem, a necessidade da prática da caridade. Mas a gente precisa pensar, para que serve isso? A gente às vezes fica resistente, né? Não fica? Bate alguém em casa. Escuta, você não tem nada para me comer aí? A gente traz um pão e fala assim, não, é que eu queria dinheiro, porque eu queria comer um peixe hoje. Não acontece de vez em quando? Isso acontece, né? E aí a gente fica pensando, se eu falasse a língua dos anjos, não é? Para onde será que eu mandaria ele? Para o espaço sideral, para Marte, para Vênus? Para onde será que eu mandaria ele, né? Mas como nós não temos a língua dos anjos, a gente tem a língua dos homens, e na língua dos homens nós precisamos ter um tanto quanto de cometimento, não é mesmo? Então, de vez em quando a gente se depara com situações que nós precisamos pensar qual é a real necessidade disso. E aí nós vamos voltar para trás, vamos lembrar uma coisa que é interessante. Todos nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Eu não sei se vocês já pensaram a esse respeito, como que é a característica do planeta, por que nós vivemos essa dificuldade, por que a gente tem tantos problemas, tantos embates, tantas dificuldades. Até pouco tempo atrás a gente não conseguia nem assistir jogo de futebol juntos. Não no Brasil, em outros lugares, não é? Ouvi falar aí que em Inglaterra, em outros lugares, o pessoal brigava, cheguei lá para brigar. Aqui também, perto de casa, de vez em quando as torcidas se reuniam lá para brigar, era só para isso. Então ia lá, os torcedores italianos, junto com os outros italianos da outra turma, e aí ficavam os dois italianos brigando, à toa, né? Porque não tem a menor necessidade. O futebol é uma coisa bonita para a gente assistir, se divertir, brincar, fazer gozação de uns com os outros, e é isso, não é mais do que isso. A gente não pode colocar a nossa vida em jogo por causa de um futebol, não é? Pelo menos é um pensamento que a gente vai devagarzinho construindo. A gente às vezes se aborrece com uma brincadeira de mau gosto, aquela história do Palmeiras. Todo mundo fala da história do Palmeiras. Qual que é a história do Palmeiras mesmo, que eu não sei? É isso aí, essa história mesmo. Aí depois pega lá os São Paulinos, pega os corintianos, e aí fica aquela coisa, né? Aquela dificuldade, aquele problema todo, não é? Bom, mas na verdade, nós precisamos entender para quê. Então, vindo de trás para frente, a gente vai entender o seguinte: no mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a escorregar muito, cair demais. É mais ou menos a mesma coisa da gente viver num piso escorregadio. É o tempo inteiro sendo provocados, o tempo inteiro nós estamos escorregando, caindo, de vez em quando solta uma palavrinha mal colocada, de vez em quando fala alguma coisa que não deve. Um tumulto. Tanto isso é verdade que os nossos grupos dessas redes sociais aí, não raras vezes a gente se aborrece. Alguém fala 2, 3 palavrinhas lá, a gente fica nervoso, aborrecido, chateado. Quer mandar uma carta lá para os Estados Unidos para eles cortarem a rede social porque incomodou a gente com alguma coisa, não é? Faz umas coisas assim, não é? Mas de vez em quando nós precisamos entender que nós estamos num embate de crescimento, de desenvolvimento. Nós precisamos conviver, precisamos construir a convivência. Então as pessoas que pensam o contrário são absolutamente importantes para nós. Porque é importante a gente entender que não existe só as nossas ideias, existem outras ideias. É claro que está todo mundo errado, nós é que estamos certos, mas deixa o outro ficar errado, não é mesmo? A minha sogra, aliás eu não posso falar muito da minha sogra hoje, mas a minha sogra, ela tinha um provérbio muito bonitinho que ela falava com os filhos e as filhas.
os maridos e as mulheres não podiam dormir brigados, eles tinham que fazer as pazes antes de dormir, não é? Então era o tipo assim: olha, eu sei que eu estou certo, mas você me desculpa, sabe, um tipo de coisa assim. Mas precisa fazer as pazes, não é mesmo? A gente precisa fazer as pazes. Então nós precisamos criar condições para que a gente possa conviver. Nós estamos vivendo períodos difíceis, porque a gente cai, escorrega, sabe? A gente fica em condições às vezes muito difíceis. E aí nós temos a prática do bem e da caridade para nos dar uma espécie de equilíbrio. É como se alguém jogasse para a gente uma corda onde a gente pudesse se equilibrar. Quisesse cair, mas segurasse nela. Ah, estou quase caindo, mas segura firme, senta o pé direitinho para você firmar. Então a prática do bem e da caridade é isso. Porque eu não sei se vocês já pensaram a respeito, mas quando a gente comete uma falta perante as leis do Criador, nós temos que passar por algumas etapas. Então vem, primeiro, o arrependimento profundo, sincero, nosso com a criação. Aí depois vem a expiação, ou seja, passarmos na pele o que fez o outro viver. Segunda etapa. Aí vamos para a terceira etapa, a prova. Vamos estar diante da situação e aí cabe a nós cometermos o mesmo erro ou ultrapassarmos a prova, vencermos a prova. Terceira e quarta, terceira condição, não é, que nós temos. Mas ainda tem mais uma. Vocês já pensaram? Arrependimento, expiação, prova, ainda tem mais uma. Reparação do mal. Meu Deus do céu. De vez em quando a gente vê algumas pessoas fazendo umas coisas, você fala: meu Deus do céu, como é que essa pessoa vai reparar esse mal que ela está fazendo? Como que vai ser isso? Não é complicado? É muito complicado. Na história, quantos e quantos não passaram aí e fizeram coisas horríveis com o seu próprio semelhante? Aí você pensa: meu Deus, mas como é que ele vai reparar esse dano? Como é que vai ser isso? Não é? Bom, a gente passa na reparação de danos. Mas aí, tem um senhor que foi amigo de Jesus, conviveu com ele, foi discípulo dele, mas ele era meio nervosinho. Você sabe quem era, não? O nervosinho amigo de Jesus era o Pedro. Ai, mas o Pedro era nervosinho. O senhor ficou vermelho por quê? Porque o senhor é conhecido dele? O senhor é parecido com ele? Mais ou menos, né? Então, tinha o Pedro. Aí o Pedro teve vontade e escreveu lá uma ou duas cartas que constam no Evangelho. Então tem lá uma carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Se não me engano, são duas cartas. E nesta carta, o Pedro, muito inspirado, porque apesar de todo o gênio dele, depois que Jesus foi-se embora, o Pedro deu uma virada na vida dele assim, muito forte. Criou lá a Casa do Caminho, trabalhou incansavelmente pelo Cristo, sofreu perseguição, viveu num drama político, porque tinha lá um amigo do Evangelho que resolveu seguir as normas do judaísmo, queria implantar o judaísmo dentro do cristianismo, era uma confusão. E o Pedro viveu tudo isso, ainda conviveu com Paulo. E aí, o Pedro escrevendo essas cartas, depois de ter se modificado, ele criou assim uma inspiração com as coisas maiores da vida, muito profunda. Isso dá uma lição para a gente interessante, porque às vezes a gente pensa que não tem mais solução, né? Às vezes quando a gente fala assim: do jeito que eu sou, não tem mais jeito, né? Não é assim que a gente pensa? Não, isso aí não tem mais jeito. E o Pedro, a gente achava que ele não tinha mais jeito. Quando a gente vai ver, o Pedro escreve um negócio que é altamente inspirado na espiritualidade maior. Porque ele escreve numa das suas cartas o seguinte, olha o que ele escreve: o amor cobre uma multidão de erros. Sabe o que ele escreveu? Um atalho para nós. Diante daquelas 4 situações, arrependimento, expiação, prova e reparação do dano, nós temos um atalho. A gente pode seguir esses 4, mas nós podemos ir por um atalho. O amor cobre uma multidão de erros. Olha só. E como é que é isso? Como que isso funciona? Isso funciona assim. Quando ele fala que o amor cobre uma multidão de erros, não é esse amor banal que a gente conhece.
nem esse amor fugidio, né, que parece que tem água na mão, que cai tudo pelo meio dos dedos. Não é esse tipo de amor que ele está falando. Ele está falando de um amor mais enraizado, mais profundo, mais sincero, mais desenvolvido, mais construído. É um amor grande que a gente precisa ter pelos nossos irmãos em humanidade. Deus dá para a gente a escolinha. A gente começa na escolinha, depois dos 23 até uns 27, 30 anos, a gente entra nessa escolinha, a gente tem filho. Aí a gente começa o processo de construção de amor. Olha só que interessante. Bom, se a gente gostou da escolinha e quer estudar mais, a gente pode estender dos filhos para os sobrinhos, para os familiares e vai crescendo. Se não quis estender mais para isso, aí depois vem os netos. Vem um acabamento da construção, que são os netos, que a gente derrama tesouro de amor por eles. Os netos fazem o que querem com a gente, que somos avós. Então nós estamos num processo de construção de amor. E esse processo de construção, ele vai se enraizando, vai criando condições cada vez mais fortes e mais profundas. Porque quando a gente já está no acabamento da construção, que é o amor de avô, por exemplo, o que acontece? A gente começa a ter um tanto quanto de compaixão por outras crianças. A gente começa a enxergar nas outras crianças o nosso neto. Aquela criança que a gente ama tanto, fala, ai, tadinho, está sofrendo, olha o que está vivendo. O nosso coração começa a abrir as suas portas. E a gente começa a pensar um pouquinho mais fora dos nossos muros. Começa a olhar para fora dos nossos muros. Então veja que interessante. Quando a gente consegue ter amor de verdade, profundo, enraizado, forte, construído, a gente tem um antídoto para todo o mal que a gente possa ter praticado. Porque o amor compreende, o amor sabe esperar, o amor não exige retribuição. O amor tem tantas características que de vez em quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu acho que eu amo uma pessoa, mas às vezes a gente quer alguma coisa dela, não é? Mas ela me viu junto com as outras pessoas e me cumprimentou. A gente fica chateado, porque a gente ama tanto aquela pessoa não cumprimentou a gente em algum lugar. Então ainda está faltando construção, porque o amor é assim, um negócio que, sabe, a gente vai conseguindo entender os nossos semelhantes. Nossa, olha que coisa errada que ele fez. Deve ter algum motivo. Ninguém em sã consciência faria isso. Deve estar totalmente fora de si. A gente vai encontrando. Não é aquela coisa de compaixão, de misericórdia, de compreensão. Olha quanta coisa o amor vai trazendo para a gente. Construção de amor. E é justamente esse amor que cobre a multidão de erros, quando a gente chega no topo desse amor. Só que aí nós temos que pensar o seguinte, mas eu vou ter que chegar em 70, 80, 90 anos para poder ter esse amor? Será que a gente precisa de tudo isso? A gente já pode começar desenvolvendo devagarzinho, né? Sabe aquele homem que pediu alguma coisa para comer lá, mas ele queria comer o que mesmo que eu falei? Peixe. Estão atentos, gostei, é isso mesmo. Era isso, ele queria comer peixe. Aí a gente vai falar assim, bom, no sábado eu vou na feira comprar um pouco de camarão para fazer um pouco de risoto de camarão para o senhor pode voltar no sábado? Brincadeiras à parte, vai falar, mas peixe está difícil, aqui nós quase nunca comemos aqui em casa. A gente vai ter outras formas de lidar com um assunto que pode ser difícil, pode ser grave. Sabe aquela coisa que a gente tem, uma briga com alguém? Esses dias eu aprendi isso de uma pessoa de idade, eu achei tão bonitinho, porque ele ligou para o outro que tinha brigado, os dois de idade brigaram. De vez em quando acontece, né? Duas pessoas de idade brigar, né? Aí um ligou para o outro e falou assim, vamos levantar a bandeira branca? Eu falei, nossa, que bonitinho, que forma bonitinha de reconciliar, não é? Bonitinho isso. Então a gente vai arrumando formas de lidar com situações difíceis. Aí você tem lá o seu netão grandão, não é? Aí o netão grandão fala, vô, você podia tirar um empréstimo compulsório lá no seu nome para mim comprar um carro? Aí a gente já sabe como lidar com situações difíceis dessas. Aliás, alguém tem alguma dica para dar para mim sobre isso? Não?
Como que a gente faz, né, diante disso? Mas o vô teve que tirar outros empréstimos. Não dá, tem que esperar um pouquinho, espera um pouquinho. Mas que carro que você quer comprar? A gente vai, se interessa, não é? Não dá uma negativa geral, dá uma negativa provisória, né? Vai tentando saber o que está acontecendo. Vô, eles são espertos, né? Fala assim, vô, eu quero comprar um carro para mim trabalhar de Uber. Você quer trabalhar de Uber? Às vezes não é neto que faz isso, né, senhor Moacir? Às vezes é filho, né? Às vezes é cunhado, depende, né? Mas aí a gente fala, você vai trabalhar de Uber. Então, vai trabalhar de Uber. É uma boa ideia, né? A gente precisa se ocupar de algum jeito. Aí no outro dia, com muita calma, eu falei assim, engraçado, eu passei com um ônibus em frente a uma loja, estava escrito assim, aluguel de carros para Uber. Por que você não experimenta primeiro trabalhar um, 2 ou 3 meses para ver se é isso mesmo que você quer? Olha o jeito que eu vou dar para dar uma volta assim, olha que coisa, né? Então a gente vai arrumando formas de ajudar sem ofender, sem criar problemas, dificuldades. Veja só, um problema que podia ser um desastre, não é? Um problema bem orientado, bem conduzido. Aí, quando a gente tem um pouco mais de idade, alguém fala alguma coisa na rua, aí fica aquela coisa, aí a gente faz que não escutou, faz que não escutou. Vem uma pessoa em casa, fala uma palavrinha mal colocada, um genro assim, não é? O genro vem e fala alguma coisa, que bonito, aí dá a impressão que você escutou outra coisa, assim, sabe? Um negócio assim que dá a volta no negócio. Parecia um negócio tão desagradável, mas você dá uma volta e resolve. Isso é amor, é isso que ele se refere quando Pedro fala que o amor cobre uma multidão de erros. Vejam, as pessoas que mais amaram na terra tiveram vidas difíceis, obviamente tiveram, não é? Mas tinham assim uma coisa de uma alegria interior que a gente não consegue calcular, porque o amor também dá para a gente essa alegria. Eu não sei se eu já falei aqui, mas tem um senhor que mora na República, ele é morador de rua, a gente tem um trabalhinho lá com eles de vez em quando. E ele estava com o rosto todo machucado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o senhor? Eu não vi o degrau, tomei um tombo, bati de cara no chão. Eu falei, meu Deus do céu, o que falar? Ele falou, não, isso aqui não é nada, logo melhora. Aí deu risada. Ele mal enxerga o palmo na frente dele e está com esse positivismo. Vocês já pensaram? Eu falei, meu Deus do céu, que consciência, que resignação. Não enxerga nada. Tomou um tombo, bateu a cara, machucou a cara todinha. Falou, não, isso não é nada, daqui a pouco melhora, isso aí melhora. Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. E a gente por muito menos, né? Muito menos. Acorda de manhã, não tem pão para comer em casa. De manhã não tem pão. Comeram todo o pão. Não tem pão. Ó céus, ó vida, ó dor. Meu Deus do céu, não tem pão. Vai pegar o ônibus não para. Tá bem? É tudo malfeitor. Tudo malfeitor. Esse povo é tudo malfeitor. Vai no advogado, o advogado cobra caro as coisas, fala, é tudo malfeitor. O advogado também tem esse problema, né? Esses advogados, vou te contar, viu? Não tem nenhum que presta, viu? Tudo malfeitor. A gente, sabe, tudo pra gente vira um problema. Como é? Médico, então não vale nada. Médico? Deus que me livre, esses médicos. Olha, meu pai tinha uma característica interessante, que quem tem mais de 800 meses sabe. Eles falavam de um tal paredão, você lembra disso? Botava tudo num paredão, assim, eu ficava pensando, paredão, como é que é esse paredão, né? O que fazia no paredão, seu Moacir? O senhor que tem um cabelinho bem branco, hein? A ideia deles era isso, tudo pôr no paredão. Oh, meu Deus do céu. Então vocês já pensaram, não é? E aí você pega uma pessoa lá, não tem nem o que comer, sabe o que vai comer naquele dia? Porque não tem nada, não enxerga nada. Vai atravessar a rua, tem que pedir para alguém para ajudar a atravessar a rua, que só vê vulto. Aí tropeça, bate a cabeça no chão, machuca todo o rosto. Aí isso aqui passa e dá risada. Aí você pensa, meu Deus, isso também tem construção de amor, porque se não tivesse, estaria praguejando contra tudo, contra todos.
tem que ter construção de amor, sentimento de compreensão, de resignação, tem que ter resquício de amor, porque se não tiver, como é que a gente vive, não é? Então, a gente tem tanta facilidade, por exemplo, de lidar com pessoas que a gente ama, e tanta dificuldade com pessoas que a gente não ama. Então, devagarzinho, a gente vai entendendo que precisamos continuar construindo esse sentimento. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas a gente tem que investir nisso, porque isso traz para a gente tranquilidade, felicidade, muita paz, confiança em viver. Confiança, porque quando a gente não tem confiança em viver, a gente tem a impressão que está tudo conspirando contra a gente, não é? Tive um conhecido que ele falava assim, eu vou tentar falar o que ele falava, não sei se eu vou conseguir, mas ele falava que tem gente que faz tudo errado e dá tudo certo. E tem outras pessoas que somos nós, que a gente faz tudo certo e dá tudo errado. Não é? Fez tudo errado e dá tudo certo. Ganhar prêmio, cargo, nome em rua, em hospital, em escola, deu tudo certo. Fez tudo errado e deu tudo certo. E os outros que fizeram tudo certo, dá tudo errado. Está tudo errado, está tudo que não dá para ser, né? Como tem que ser. Então, tenhamos confiança, tenhamos condições de construir. Porque senão, já pensaram, primeiro tem que aprofundar no arrependimento, depois tem que sentir na pele, expiação, depois tem que viver a dificuldade para ver se vai conseguir sobreviver àquela dificuldade. E por último, reparar o dano. Uma vez perguntaram para mim, mas como é que repara o dano uma pessoa que tira a vida da outra? A gente tem que ir na direção contrária, tem que promover a vida. Tirou a vida, promove a vida, não é? Tirou remédio dos outros, tirou alimento dos outros, tirou esperança dos outros, vai na direção contrária. Então a gente precisa começar a voltar, ir na direção contrária e continuar construindo sentimentos nobres. Então é assim, você está com vontade de falar tudo que você tem vontade para a pessoa que emprega você. Ou para o seu chefe, né? Que tem gente que não tem, o patrão é todo mundo, só tem o chefe encarregado, né? Então aí você tem aquela vontade, aí você vai temperando aqui, bebe um pouquinho de água, e mastiga um chiclete, quebra o dente, aí depois você se preocupa com o dente, até você esquecer tudo aquilo que você quer falar, porque no fundo, tudo que você vai falar não tem razão de ser, não tem razão de ser, porque nós sempre estamos no lugar certo, com as pessoas certas, está tudo tão certinho, com a família certa, com o marido certo, com a mulher certa. Já pensaram? Alguns anos atrás a gente tinha esse problema, né? Os pais escolhiam o marido para as mulheres, não era? Mas hoje não, as mulheres vão no forró, vão na balada, vão na rave, vão não sei aonde, e elas mesmas escolhem. Aí depois vem reclamar que o fulano faz isso e aquilo, mas quem é que escolheu? Foi o pai que escolheu para ela? O pai não escolheu nem o lugar que ela ia frequentar, né? Porque ela foi por conta dela, muitas vezes. E muitas vezes os pais nem sabem onde é que ela foi, né? Direito, ou ele, né? Então, nós é que escolhemos. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Confiemos nisso. O que nós precisamos fazer? Construir sentimentos mais nobres. Quando a gente tem muito amor, as pessoas que não têm amor têm ódio da gente. Elas vão embora sozinhas. Sabe assim? Não gosta da pessoa. Eu amei você até ontem às 11h30 da noite, agora não amo mais. Vou embora. Mas e os 10 anos que nós vivemos juntos? Não, acabou, o amor acabou. A minha casa, antigamente, não faz muito tempo, uns 600 meses atrás, quando a gente ia construir, comprava o terreno, e aí ia fazer a casa. Mas antes de fazer a casa, fazia o poço, furava o poço. Nossa, um trabalhão lascado, furava um poço, até achar água. Ia furando, até achar água. Só que aí veio a água encanada. Sabe o que a gente fez com o poço? Com o quê? Com terra? Aonde que a gente arrumou terra para colocar? Lá no fundo do quintal, que não tem acesso por nada, né? Alguém deu uma ideia para a gente, vai jogando lixo aí, essas coisas, vai jogando, vai enchendo aí. Imagine, a gente tinha um poço de água límpida, pura, e a gente aterrou com lixo.
Imagine só um negócio desse. Então, nós temos que perceber que nós temos dentro de nós um poço de água limpa, que é o amor. Precisamos tomar esse cuidado, trabalhar essa água, viver essa água, cuidar dessa água, beber essa água e oferecer dessa água para aqueles que convivem com a gente. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei qual é a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se renova ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Já pensaram? A gente vem na casa do Espírito, mas não tem a menor noção do que pode acontecer com a gente aqui, não é? A gente não tem a menor noção. Napoleão deve ter, né? Napoleão deve ter noção do que pode acontecer com cada um de nós aqui, porque cada um de nós aqui tem um poço de água límpida. Nós só precisamos dar um jeitinho nele, tirar para fora tudo que não serve e começar a distribuir, porque é uma água inesgotável, uma água que a gente bebe e depois não quer saber de beber mais, porque a gente fica saciado, que é o sentimento do amor com as pessoas. E o Chico falava, terminando, eu já falei isso aí, encerrando, terminando alguma vez, porque esse expositor desequilibrado, ele faz isso, agora encerrando, agora terminando, termina nunca, né? O Chico falava o seguinte, que o amor nunca é pouco. Se amanhã ou depois tivermos uma campanha, não importa no que colaboraremos, mas o que importa é como colaboraremos, com o maior sentimento possível. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças. Na semana que vem pessoas muito capacitadas aqui para ajudar vocês a pensarem, tá bom?